Como vimos antes, todas as células precisam de energia para que possam realizar suas funções corretamente, e boa parte dessa energia vem da glicose. Mas para que a glicose possa ser absorvida pelas células e metabolizar, é preciso da ajuda de um hormônio chamado insulina. Já sabemos o que a deficiência na emissão de insulina no corpo humano pode causar. Mas, e se existisse uma técnica de transferência desse gene que produz a insulina? Bom, é o que a terapia gênica promete. A terapia gênica consiste em introduzir material genético terapêutico em uma célula com o objetivo de substituição ou neutralização de genes defeituosos, recombinando o DNA e editando o genoma, em consequência, tratar doenças hereditárias e ou adquiridas como câncer e a infecção por HIV. Os vetores têm como objetivo inserir os genes de interesse no genoma das células defeituosas. A função deles é proteger e transportar o material genético para dentro da célula. A escolha de introduzir vetores virais ou não virais vai depender do fim terapêutico. Embora seja uma proposta tentadora para o futuro, teremos diversos obstáculos para ultrapassar. As primeiras manipulações genéticas, por volta de 1940, deu início a grandes avanços na manipulação de genes, fazendo com que em 1960 começassem as especulações a respeito das transferências de genes, usando vírus para curar doenças genéticas, sendo praticada pela primeira vez em 1990 em um paciente diagnosticado com imunodeficiência combinada severa. Na terapia, existem duas vertentes: a terapia de células somáticas, que tem como objetivo corrigir o gene das células de um determinado tecido de um único paciente, e a terapia de células germinativas, que darão origem a uma pessoa, podendo se materializar nos preceitos da eugênia. Na terapia gênica, são utilizadas duas estratégias, a ex vivo e a in vivo. A ex vivo consiste em retirar as células do tecido desejado, que serão manipuladas in vitro e modificadas geneticamente e, em seguida, devolvidas para o organismo. Já a estratégia in vivo conta com a ajuda de vetores virais ou não virais, que serão inseridos diretamente no organismo e carregam para o tecido problemático os genes a serem produzidos. A diferença dos vetores virais e não virais é que os virais são, na maioria, adenovírus ou alguns retrovírus, que são geneticamente modificados e têm seu potencial patogênico e poder de multiplicação removidos. Já os vetores não virais são os plasmídeos, lipossomas e RNA interferente, sendo mais seguros, porém mais lentos e não serem eficientes na entrada da célula como os virais. A aplicação da terapia genética permitirá um tratamento com menos danos colaterais e maior eficácia, como, por exemplo, na sua aplicação em relação à imunodeficiência combinada grave, que tenta substituir o transplante de medula óssea, evitando a demora de achar um paciente compatível e doador. A estrutura do DNA consiste em dois filamentos em dupla hélice ligados por interações de hidrogênio, permitindo que ele consiga guardar várias informações para o funcionamento e desenvolvimento celular. Existem áreas do DNA denominadas de genes, que são caracterizadas pelo dogma da biologia molecular como unidades físicas e fundamentais da hereditariedade que codificam o RNA ou proteína. Os genes definem a identidade do organismo, como será sua morfologia e funcionamento, e, em parte, até o comportamento é definido e influenciado por eles. Genes não codificantes são chamados aqueles que não geram proteínas, porém funcionam como regulador do processamento de genes e da manutenção das moléculas de DNA. Esses genes podem ser responsáveis por alguns tipos de RNA que serão importantes para todo o funcionamento celular. Por exemplo, o microRNA, que regula os genes, ou o RNA
ribossômico e o RNA transportador, que são essenciais na síntese de proteínas. Muitas doenças são causadas por erros no DNA, mais especificamente em genes, durante reparos ou a fase da replicação do DNA, e elas podem ocorrer devido à inserção, deleção ou substituição de pares de base classificadas como mutações genéticas. Mutações também podem ocorrer devido à contaminação de um genoma viral ao DNA da célula hospedeira, induzindo a célula a se multiplicar e proteger o vírus tanto de fármacos quanto da ação do próprio sistema imunológico. Atualmente, os métodos de terapia e tratamento usam abordagens farmacológicas e cirúrgicas, que podem não ser específicas, eficazes e trazer diversos efeitos colaterais. Com o surgimento de novas ferramentas, técnicas e descobertas da biologia molecular, a terapia gênica tornou-se uma importante possibilidade de tratamento, sendo mais eficaz e sem prováveis efeitos adversos, dando esperanças para a cura de diversas doenças da atualidade. A terapia gênica é uma ótima perspectiva de tratamento para os diversos tipos de doenças e com uma ampla forma de aplicação a qual visa a melhor forma para se alcançar uma cura sem grandes efeitos colaterais. Diversos estudos e ensaios clínicos buscam uma prova concreta da eficácia da tão sonhada terapia gênica. E esses estudos mostram como os avanços da biotecnologia têm efeitos positivos sobre a edição de genes e a aplicação da terapia. Apesar de ser uma proposta teoricamente perfeita, a terapia gênica enfrenta muitas dificuldades, as quais vão desde as limitações da tecnologia até possíveis efeitos ainda não descobertos. Um dos grandes desafios é o sistema de entrega dos genes, o qual, além de ter que contornar as reações imunes do paciente e proteger o gene de possíveis danos, tem que ter um bom sistema de entrada e fixação do gene. Também existem os problemas que envolvem dificuldades na produção de vetores e em outras técnicas de manipulação de material genético. O maior receio de se usar a terapia gênica é quanto ao material genético que vai ser introduzido na célula, pois este pode ser inserido em locais incorretos ou não adequados no genoma e causar diversas consequências, como induzir um crescimento tumoral, além das possibilidades de causar novas mutações prejudiciais. Há também a possibilidade do gene não ser expresso e ou sofrer mutações resultando no fato de não ser expresso ou ser inativado. Os desafios ainda são muitos e diversas barreiras ainda precisam ser vencidas, mas a terapia gênica se apresenta como uma esperança de tratamento para diversas doenças sem cura, e assim os avanços nas pesquisas e tecnologia se fazem de extrema ajuda e necessidade para a aplicação dessa metodologia. É de se esperar que fique cada vez mais próximo o dia no qual a terapia gênica será um dos tratamentos disponíveis para a população.